Olá pessoa, eu sou Alexandre Magalhães e hoje nós vamos discutir os 5 passos fundamentais para você elaborar o melhor repertório para as redações. Para quem não está muito habituado ainda a essa linguagem, a esses elementos, o repertório é aquilo que vai sustentar a sua argumentação, ou seja, referências retiradas de dentro da ciência que vão trazer suporte para suas ideias. Um texto não é composto só de achismos, de uma opinião ou de exemplos cotidianos ou retirados das revistas ou dos jornais. É preciso que você tenha um aporte teórico, referências retiradas de quaisquer ciências, seja ela aqui se você simpatizar mais, para sustentar suas ideias. Pelo menos uma por parágrafo. E a composição desse repertório ao longo do seu ano de estudo é fundamental para que seu texto consiga sucesso. Então, pensar nesse repertório é um dos elementos mais importantes nessa fase de preparação para a maioria das provas. É elemento novo, a maioria dos professores, na verdade, ainda tem dificuldade de se habituar a esse universo, considerando que ele mergulha em outras realidades para além da formação dele. Então nós vamos ali roubar referências na história, na sociologia, na filosofia, na geopolítica, na física, na química, na matemática, onde houver espaço para sustentar as nossas redações. Então, há algumas dicas fundamentais, coringa, para você conseguir organizar esse repertório para sustentar qualquer redação. Vamos aí à primeira questão fundamental. Repertório polivalente. É super importante que você dê espaço a referências que você possa usar no maior número de textos possível. Ou seja, aquela referência que só serve para discutir sobre um tema X não é uma referência que vai ser útil para a sua vida. Afinal de contas, a chance de você se lembrar dela no dia da sua prova para outros temas é mínima. Então, é importante que entre as referências que você estude ou que você elenque ao longo do ano, você procure dar vazão àquelas que possam ser ajustadas a diversos temas. Então, há algumas referências na formação intelectual no mundo de que eu gosto muito, mas que raramente eu sugiro para os meus alunos, porque são pouco práticas. Por exemplo, Simone de Beauvoir é um nome que despontou com uma intensidade gigantesca, principalmente depois que o tema da redação do Enem foi sobre violência contra a mulher, e cresceu muito aos olhos, principalmente de quem escreve, dos professores. Mas se vocês forem pensar bem, a referência de Simone de Beauvoir, a referência que circula entre boa parte dos estudantes, é pequena e é limitada para só a realidade da mulher. Eu sei que é uma causa extraordinária, mas há uma infinidade de outros temas para os quais as referências da Simone não vão se encaixar. E os outros universos que a Simone explorou, como a questão da velhice ou a questão dos regimes totalitários, não são questões conhecidas pela maioria dos estudantes, não são referências fáceis de absorver ou fáceis de entender para que você estude para colocar no seu texto. Então significa que Simone de Beauvoir não deve compor a lista do seu repertório coringa, não é um repertório polivalente, ou seja, é uma referência de um texto só. Assim, sei lá, como o cantor pop que só conseguiu lançar uma música, não vai servir para a maioria dos seus textos, então é melhor você não adotar. De quais referências então eu estou falando? Eu estou me referindo a principalmente pensadores mais contemporâneos que conseguiram falar sobre as mais diversas realidades. Nós temos aqui Michel Foucault, nós temos Hannah Arendt, nós temos Byung-Chul Han, nós temos, deixe-me ver quem mais, nós temos o querido Sr. Zygmunt Bauman, que virou, na verdade, padrinho das minhas aulas, nós temos Freud, nós temos uma infinidade de pensadores que dissertaram sobre um sem número de temas ao longo da sua formação intelectual. Então, para praticamente todos os temas que você for pesquisar, tem uma citação desses sujeitos aí. Então, são referências polivalentes, são repertórios que você vai conseguir encaixar em basicamente todos os textos, e isso vai te valer a vida inteira, para seja lá qual for o processo seletivo que você for fazer. Então, procure investir nesses que conseguiram abraçar, vamos dizer, realidades mais vastas,
não os especialistas em uma ou outra questão apenas. Combinado? Segunda questão. Eu sei que hoje o acesso ao conhecimento é fantástico, o acesso a publicações de sujeitos incríveis é muito maior, mas para a redação não é qualquer referência que fica bacana ou que é aceitável. Na verdade, as referências aceitas dentro de um texto são aquelas consideradas de domínio público e notório, ou seja, são aquelas referências já consagradas no meio científico. Então eu vejo muitas das vezes um ou outro aluno que, comprou um best-seller por aí, adorou a referência, porque a ideia é boa, de fato, muitas das vezes eu concordo que a ideia é muito boa, mas é de um sujeito que é pouco conhecido, de uma ideia que não é lá muito autoexplicável. Isso não compõe bom repertório para os textos. Primeiro porque você vai gastar um espaço gigantesco para poder explicar quem é esse sujeito, ou de onde ele saiu. Afinal de contas, não é uma pessoa conhecida. Então você vai gastar muito mais linhas dentro do seu texto para conseguir sustentar esse repertório. Não vale a pena. Segundo, a chance de esse corretor achar que você está blefando com essa ideia, por ele também não ter ouvido falar desse nome, é muito maior. Então, não é interessante, mesmo que as ideias sejam boas, que você adote esse tipo de repertório. Não é o melhor para o seu texto, não é o que vai compor esse de mais sucesso ou esse repertório matador, certo? Terceira questão, procure optar por teorias que expliquem fenômenos sociais, não por teorias que se posicionem sobre eventos. O que isso significa? Nós temos aí também um sem número de teóricos que, ao longo da sua formação, se detiveram mais a se posicionar politicamente em relação aos mais diversos eventos que eles presenciaram do que a explicar as realidades com as quais eles, vamos dizer, se envolveram, né, dentro do seu material de estudo. Por exemplo, Antônio Gramsci, que é um teórico que, vez ou outra, eu aproveito um ou outro conceito teórico, foi, na verdade, muito mais um combatente revolucionário no momento político em que ele se inseriu do que um estudioso da área, vamos dizer, a que ele se insere. Então, significa que as ideias do Antônio Gramsci são menos práticas para a maioria dos textos, porque elas carregam muito mais, vamos dizer, de uma paixão política do que de uma explicação de um fenômeno. Essa paixão política não é o melhor caminho para os seus textos, ou não é o que vai compor o melhor do seu repertório, né? Por outro lado, embora Marx esteja demonizado nos últimos tempos pelas tendências políticas do país, Marx se dedicou mais ao longo da sua vida acadêmica a explicar fenômenos do que a se posicionar diante deles. Então, Marx tem teorias que são mais práticas para você aproveitar. Entende a relação? Considera-se claro que Marx e Gramsci são do mesmo momento histórico e do mesmo alinhamento ideológico, mas os dois não podem ser aproveitados nos textos da mesma forma. Então, o que diferencia é a maneira como eles lidaram com a história ou a maneira como eles fazem referência aos fenômenos. E isso vai diferenciar no momento em que você vai colocar isso nos textos. Então, evite os teóricos que pareçam muito apaixonados. Eles são difíceis de filtrar. Então, prefiram os teóricos que são, vamos dizer, referência na sua área, aqueles que conseguiram endossar conhecimento dentro de uma área científica, que de fato se dedicaram a explicar um fenômeno. Esses que explicam os fenômenos e essas teorias que se detêm a essas explicações são as mais interessantes dentro do texto, certo? Evitem as que carregam muito calor ou muita paixão. Essas são difíceis de ajustar nos textos, né? Bom, além disso, é interessante que você, ao longo da formação desse repertório, procure ter pelo menos uma referência que não seja tão convencional. O que é convencional? Na verdade, convencional é filosofia, sociologia e história. Todo mundo recicla dos outros professores, das outras aulas que têm referências desses três campos e arremessa dentro dos textos, né?
é interessante que você procure trabalhar com originalidade. Isso conta, né? Por mais controverso que seja o campo, ainda é um fator que vale a pena levar em consideração. Então, se você tiver pelo menos entre, né, a sua carta de referências, uma que não seja tão convencional, uma dentro da geopolítica, né, uma dentro da física, ou dentro de qualquer outra área, alguma área inclusive com que você simpatize, isso vai enriquecer seus textos e vai trazer um enorme diferencial para suas redações. Talvez seja interessante, caso você goste, que você pense em referências do universo da arte, ou seja, um filme que se ajuste para a maioria dos textos, ou uma referência da literatura, ou das artes plásticas. Isso sempre funciona muito bem. Então, comece a experimentar colocar sempre uma referência de um filme dentro de um dos parágrafos. Só procure se lembrar que a referência de cinema precisa ser pública e notória, assim como as questões teóricas que eu disse lá atrás. Ou seja, é cinema reconhecido como, vamos dizer, de valor histórico ou de valor artístico, né? Esse, inclusive, que vez ou outra eu sempre indico e sempre sugiro que assistam, certo? E uma das questões que eu pego mais no pé e eu faço questão de rastrear os plagiadores na internet sempre que eu desconfio, reciclagem, para não chamar de roubo. Pelo amor de Deus, não copiem redações que já foram avaliadas em outros processos seletivos. A redação já tirou 1000, já foi publicada por toda parte, e aí vai o espertalhão decorar o parágrafo e colocar na própria redação. Qual é a chance de você passar, né, imune dentro de uma presepada dessas? Então, por favor, não recicle. Bons textos merecem ser lidos. Bons textos são excelentes para você absorver estruturas, se familiarizar com gêneros, com tipologias textuais, para ampliar o seu vocabulário. Mas não é a fonte de decoreba, não é o lugar de onde você tira referências. Então, se você leu em 3 textos uma referência de Durkheim, Durkheim não vai fazer parte do seu repertório. Se você leu uma referência em 3 textos a Policarpo Quaresma, Policarpo Quaresma não vai fazer parte do seu repertório. Ah, mas eu mudei 3 palavrinhas para ficar diferente. Você não está na 3ª série, ok? Vai ser plágio e qualquer um consegue detectar. Eu, depois de ter corrigido mais de 300 redações, consigo olhar isso e ver que está copiado. Então, fica um Frankenstein no texto, não combina com o seu estilo, vem de outro lugar, a gente está vendo que vem de outro lugar, e dentro da realidade de provas grandes, como o do Enem, a chance de você ser descoberto e ter sua redação zerada é monstruosa. Então, fique esperto, não veia, forme o seu próprio repertório com as referências que te são mais familiares e mais simpáticas e manda brasa nisso. Mas não inventa de copiar de lugar nenhum, por favor, ok? E com isso, você consegue talvez montar um dos repertórios de maior sucesso nos textos. Em breve, eu faço um videozinho com as referências mais fortes e curinhas extraordinárias para todos os textos, ok? Espero que tenha ajudado. Comece a usar essas dicas e me conte aí se deu certo. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. On a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any effort. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that